O ex-presidente Lula está apoiando publicamente o impeachment de Bolsonaro. Inclusive, Lula disse que o povo mobilizado é o que vai tirar Bolsonaro do poder. Os sindicatos rapidamente reagiram a essa manifestação de Lula e reforçaram os pedidos para as manifestações para que o povo saia, vá às ruas manifestar contra Bolsonaro em uma manifestação que está agendada em uma data próxima. Essa mudança de postura, mudança de paradigma de Lula muda completamente o jogo político, porque influencia Bolsonaro a ficar cada vez mais radical, como ele já está sendo, falando mentiras todos os dias sobre a pandemia e adotando um discurso cada vez mais radical, cada vez mais voltado para o gado, mas também é um discurso que influencia Ciro Gomes. Qual vai ser a posição do terceiro colocado nas pesquisas neste momento? A última pesquisa do Poder 360 mostrou que Ciro Gomes saiu de 6% e foi para 10% nas intenções de voto. Está isolado na terceira posição, enquanto Lula e Bolsonaro estão ali empatados na margem de erro, ambos com 33% dos votos. Qual vai ser a posição de Ciro Gomes? Ciro Gomes já vinha apoiando o impeachment, fazendo pedidos, protocolando, mas ainda de modo discreto, mesmo os ciristas não concordando comigo, discordando, achando que Ciro Gomes é um grande entusiasta do impeachment, o que ele não é, porque protocolar é uma coisa, agora falar para o povo ir às ruas, isso é outra coisa. Mas o importante é como vai ser a postura de Ciro nesse momento. Ciro Gomes vai para cima de Bolsonaro pedindo o impeachment de modo mais efusivo para evitar que essa seja uma pauta de Lula? Ou Ciro Gomes vai recuar, vai retroceder, evitando assim se misturar com uma pauta agora de Lula, já que ele está de olho nos bolsonaristas arrependidos. É muito importante a posição de Ciro Gomes, porque se Ciro Gomes apoiar também o impeachment de Lula, o impeachment de Bolsonaro junto com o Lula de modo mais efusivo, é uma pressão muito grande em cima do presidente da República. Portanto, a posição de Ciro Gomes, ela se torna essencial nesse momento para nós observarmos. Vamos ficar de olho para saber como Ciro Gomes vai se comportar, ou melhor dizendo, como João Santana vai orientar o Ciro Gomes e o PDT. Lembrando que, nas manifestações que nós tivemos há algumas semanas, o PDT não fez nenhuma postagem sobre as manifestações. Teve um vídeo do Ciro Gomes divulgado e absolutamente mais nada. Não houve fotos, não houve vídeos, não houve absolutamente nada no Twitter oficial do PDT. Ao contrário do Twitter do PT, que colocou várias fotos, vários vídeos e talvez isso tenha mobilizado Lula a sair publicamente apoiando e falando de impeachment de mobilização popular. Agora, o que nós precisamos entender? Por que Lula tomou essa decisão e os impactos dela? Vamos lá. Lula não é bobo, ele sabe que o mundo já está se preparando para o pós-Covid. É só olhar para a Europa. Também para os Estados Unidos. Estados Unidos, 90% da população vacinada, os jogos da NBA já estão com ginásios lotados, os eventos na Europa já estão tendo público, você já começa a ter pessoas saindo, pessoas comprando, uma volta a uma nova normalidade, que isso aquece obviamente o mercado. Tanto é que já há uma projeção de 4% do crescimento do PIB nesse ano, como nós reportamos aqui no canal. E o Lula sabe muito bem que esse crescimento do PIB já dará para 2022 uma sensação de que há uma melhora na economia. A inflação vai estar alta. Calma, vamos chegar na inflação. Primeiro vamos falar do PIB, do indicador que vai aparecer nos jornais e na televisão. Então vai aparecer, economia se recuperou. Ah, mas é o valor mais baixo desde 2020. Não importa. O que importa é que é um valor positivo. Isso já passa uma imagem, uma sensação para a população de que há uma melhora. E o próprio Bolsonaro sabe muito bem que ele precisa materializar esse indicador econômico para a população. E como ele vai fazer isso? Com o auxílio emergencial, que vai ser prorrogado, Paulo Guedes já disse, e com o reajuste do Bolsa Família. Ciro Nogueira, líder do Centrão, presidente do Progressistas, falou que se a eleição fosse há umas semanas, quando ele falou isso, se a eleição fosse hoje, mas isso foi há algumas semanas, se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro seria derrotado. Porém, há o novo Bolsa Família, que pode ser o grande trunfo de Bolsonaro. Em 2022, a pandemia já estará controlada e assim eu espero. As projeções mostram que a população brasileira vai ser vacinada até o final do ano, toda a população brasileira. Então você já entra em 2022 com uma perspectiva melhor. Se Bolsonaro tiver 4% de crescimento do PIB em 2021, colocar um auxílio emergencial,
Ou um Bolsa Família, ele artificialmente estimula o consumo das pessoas. Se as pessoas começarem a consumir mais, elas têm a percepção, a noção ou a sensação de que aquela melhora econômica que está sendo apresentada nas televisões e nos jornais está de fato ocorrendo na vida delas também. Então isso faz com que Bolsonaro consiga ter um aumento de aprovação. E esse aumento de aprovação pode fazer com que ele volte a ser um candidato muito competitivo para 2022. Não vai ser fácil derrotar Bolsonaro. É só lembrar o que aconteceu com Donald Trump em 2020 nos Estados Unidos. Trump teve a segunda maior votação da história dos Estados Unidos. Perdeu somente para Joe Biden, que foi o vencedor. Além disso, nós temos que lembrar um outro fator. Qual é esse fator? As eleições vão acontecer em 2022. Tá? Falta um ano ainda e Bolsonaro busca a reeleição. Nunca na história do país um presidente que buscou a reeleição perdeu. Mas nós temos uma outra variável que é uma variável importante. Na verdade, é a variável mais importante em todo esse momento. Quanto tempo vai durar o luto da população em relação à pandemia? Nós não sabemos. Temos 500 mil mortos, vamos passar de 500 mil mortos. Nas contas de Kassab, um morto pela pandemia impacta 100 pessoas, entre amigos, conhecidos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, enfim. Se nós temos 500 mil mortos, vamos ter 50 milhões de pessoas impactadas pela Covid diretamente. A diferença de Bolsonaro para o segundo colocado em 2018 foi de 10 milhões de votos. 10 milhões de votos representam 5 milhões de eleitores. Portanto, Bolsonaro teria que preservar 5 milhões de eleitores. 5 milhões de eleitores. É um número baixo? É um número pequeno? Fazendo as contas, aqui uma conta de padaria, de boteco que a gente já fez, utilizando dados da população eleitoralmente ativa, dos afetados pela Covid, isso daria em torno de 30% do eleitorado de Bolsonaro afetado diretamente pela Covid, que daria em torno aí de 19 milhões. Tá? 19 milhões do eleitorado de Bolsonaro seria afetado pela Covid, fazendo todas aquelas contas do Kassab. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entender melhor. Não vou entrar em pormenores nesse momento porque não é o assunto desse vídeo. Se você quiser, o link está aqui na descrição, entenda melhor esses números. Então Bolsonaro teria que preservar 5 milhões de eleitorado, dos seus eleitores. Ele vai conseguir fazer isso? Temos que saber quanto que vai ser o luto da população. Aqueles eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018 e tiveram parentes próximos que morreram, aquele filho que perdeu o pai, ele vai ter raiva de Bolsonaro ou não? Ou qual vai estar o nível de raiva dele até 2022? Vai estar alto a ponto de não votar em Bolsonaro? Vai estar baixo a ponto de votar novamente em Bolsonaro? Essa é uma variável super importante que está na jogada. Agora, a entrada de Lula no impeachment e apoiando os movimentos pode ter um efeito contrário, porque o que acontece? Os movimentos que nós tivemos no sábado recente foram movimentos que não tiveram partido. Ah, tinha muita gente com bandeiras de esquerda, com os partidos, tudo bem, mas não foi um movimento organizado pelos partidos. Foi um movimento apartidário, organizado pelos movimentos populares. E não eram caracterizados como movimento de esquerda. Bolsonaro quis falar que era um movimento de esquerda, mas eles não eram. Eram movimentos que não tinham bandeira. Se o Lula apoiar o impeachment e apoiar os movimentos de rua, pode ser que os movimentos de rua acabem tendo um teor político mais acentuado. Por que mais acentuado? Porque quando a população sai à rua e pede o impeachment, e claro que é um teor político. Só que quando você começa a partidarizar os movimentos, você começa a dar um teor político mais forte. Então aquelas pessoas de centro, centro-direita, que saíram às ruas para protestar com Bolsonaro, ao verem que esse é um movimento de esquerda, elas podem não ir mais e os movimentos podem perder força. Então essa é uma possibilidade. Porém, com Lula nos movimentos, ele pode trazer mais pessoas e caracterizá-los como movimento de esquerda. Então nós precisamos ver como também os movimentos vão reagir agora com Lula apoiando os movimentos e apoiando o impeachment. Essa é uma outra variável que precisa ser analisada. Lula vai dar um gás a mais para os movimentos ficarem ainda maiores e aumentarem ainda mais a pressão, ou Lula vai enfraquecer os movimentos. De qualquer forma, Lula sabe que Bolsonaro vai ser um adversário muito difícil de derrotar em 2022. Ele está prevendo isso por conta de todas essas questões, essas variáveis, esses indicadores econômicos. Ele acaba sabendo que ele precisa agir. Porque se ele deixar Bolsonaro sangrando, entre aspas, naturalmente, pode ser que não dê uma vitória para ele em 2022. Por isso, Lula, o PT, enfim, decidem entrar mais de cabeça nesse processo
contra Bolsonaro. Dará certo? Temos que ver o que vai acontecer. Mas esse é o tabuleiro e as peças começam a se movimentar. Bolsonaro tem a vantagem de ser o atual presidente, tem a vantagem de um crescimento econômico que vai acontecer, já todos os institutos preveem esse crescimento, e ele pode fazer incentivos artificiais para fazer com que a população sinta na pele e no bolso que melhorou a condição e há uma esperança de melhora. Isso ele pode controlar a raiva da população, mas vai depender do prazo de luto do povo brasileiro. Lula vai tentar atiçar a raiva da população ainda mais. Vamos ver o que vai acontecer. E também temos que ficar de olho em Ciro Gomes, que é o terceiro ponto desse triângulo, como vai ser a posição dele. Muitas coisas para serem observadas e, claro, nós iremos observar tudo aqui. Então se inscreva no canal, ative as notificações, Twitter, @Profiléu Oficial, Instagram, canal Profiléu.